Celine, nutricionista, está aqui conosco para nos mostrar as diferentes formas de preparar o que comumente nós chamamos de chá. Ana Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando do que eu gosto muito, que são essas preparações caseiras, né, com plantas medicinais. Bom, nós temos diferentes técnicas de preparar, de manipular as plantas medicinais em casa, né, ou assim, para a gente orientar nosso paciente, para ele fazer em casa, né, diferente das formulações magistrais, né, que são as manipulações de farmácia. Nós temos a infusão, que é a mais utilizada, né, da decocção, e a maceração também. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de cada técnica, explicando mais ou menos como que funciona, né, para que vocês entendam melhor as diferenças. Vamos começar com a decocção, então? Vamos começar com a decocção. Bom, a decocção ela nada mais é que colocar as ervas dentro de água fria e levar essa mistura de água com ervas para ferver, tá? Então é a fervura da água junto com as ervas. Tá? E isso tem uma diferença de acordo com o tipo de erva que nós estamos trabalhando, com a parte da erva na realidade, né? Então são para ervas que demoram mais para se fazer a extração dos princípios ativos, né? E que essa extração ela não ocorre em baixas temperaturas. Então geralmente para cascas, para sementes, né? Para raízes, rizomas, se utiliza então a técnica de decocção. De uma maneira mais simplista, nós podemos dizer que é a parte mais dura? A parte mais dura, exato. Né? Que demora mais para flavorizar o líquido até. Né? Porque na infusão a gente coloca água quente e já vê que já flavoriza, já muda a cor. E essas plantas, assim, por exemplo, a gente tem a canela, né? Então demanda uma fervura, um tempo de fervura para que a canela coloque seu aroma no líquido, né? Que é né? Formando então o chá de canela. A gente tem o cravo, que é a mesma situação. Temos o cardamomo aqui, que também a gente faz a decocção dele, né? Os rizomas, que é a cúrcuma, tanto a cúrcuma como o gengibre, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Também tem a raiz de lótus aqui como exemplo. A badana também, a raiz da badana também é outro exemplo de raiz que a gente utiliza na decocção. São os mais comumente utilizados na prática clínica. Exatamente. Tem algumas plantas que por recomendações assim, da Anvisa, né, das literaturas que a gente tem, que podem ser indicadas tanto para infusão como para decocção também. Tá? Mas de maneira geral é esse raciocínio, né? As cascas, as sementes e as raízes que são mais duras, a gente aplica a decocção. Perfeito. Vamos fazer uma então? Vamos lá. Então, tá. Eu trouxe aqui algumas ervas para a gente fazer um chá, né, um decocto com características mais digestivas, então para auxiliar no processo digestivo, tá? Então a gente vai utilizar a canela, tá? A canela ela é indicada para gases, né, gases intestinais, para cólicas leves intestinais, ela também é anti-inflamatória e tem um efeito antioxidante também, tá? Então vamos colocar um pauzinho da canela lá, tá? Nós vamos utilizar o gengibre, né? O gengibre, ele além do efeito termogênico, que muito se fala, né, do gengibre, e o seu efeito como estimulante imunológico, ele também é bem interessante na digestão, porque ele estimula a secreção gástrica, né, estimula a produção, a liberação das secreções gástricas e também o peristaltismo intestinal, tá? Então, com isso é indicado para aquele estufamento, quando a digestão está lenta, né, para pessoas que sofrem com essa digestão lenta após refeições, então o gengibre entra bem nessa aplicação. Existem contraindicações para o uso do gengibre, então, para gastrite, esofagite, né? Justamente por ele estimular a secreção gástrica, então tem certas patologias onde ele não é indicado. Tá? Isso é muito importante, né? Que as pessoas às vezes veem só o efeito benéfico da planta, mas tem que ficar muito atento às contraindicações, aos efeitos adversos que ela pode ocasionar. Então a gente tem o efeito antiemético dele também, mas ainda para uso em gestantes ainda a gente não tem uma segurança de dose, né? Ainda não está aprovado ainda aqui no Brasil, a Anvisa não aprovou o gengibre para gestantes. Então tem todas essas questões, né? Nós vamos usar aqui
né? Vai dar como se fosse um polegar do gengibre, tá? Depois a gente pode deixar todas as quantidades certinhas, né? Para as pessoas saberem. Vamos usar também nessa preparação o cardamomo, tá? O cardamomo, ele vem como um fruto, essa parte de fora externa, essa casca, ela não é a semente, ela é o fruto. Então, para nós termos acesso à semente, nós temos que abrir a casca, mas com a mão a gente já consegue fazer. E lá dentro se encontram as sementinhas, que são os glóbulozinhos irregulares, tá? Então, nós despejamos a sementinha. Sempre lembrar de abrir a casca, né? Nunca usar o cardamomo inteiro, tá? No princípio está na semente. No princípio está na semente. Vou colocar mais um aqui. E o cardamomo, ele também alivia gases intestinais, né? Gases. Ele tem efeito caminativo, né? O cardamomo. Então, ele traz alívio de gases, também auxilia na digestão, tá? Então, tendo nossas ervas aqui, nós vamos completar com água. Vamos colocar 200 ml de água aqui. Existe preferência por água fervida ou filtrada, água mineral? Qual seria mais indicada? Então, sempre água filtrada, né? A fervida também pode ser utilizada, mas o ideal é que se use uma água de boa qualidade, que tenha um pH alcalino, tá? Então, nós tampamos aqui, sempre fazer a fervura com o bule tampado, tá? Para que não ocorra a evaporação dos compostos voláteis. E aqui nós levamos ao fogo. O tempo para se preparar um decocto, ele varia, né? A gente não tem estabelecido um tempo certo, né? Mas a gente sabe que em torno de 15 a 30 minutos seria um tempo ideal para a gente ter essa extração dos princípios ativos das ervas. Vamos fazer um intervalo enquanto a água ferve.